Olá, meu nome é Camila e hoje eu queria conversar aqui sobre como lidamos com nossos erros. Quero contar como eu lidava e como que eu lido atualmente. Fica até o final que eu vou compartilhar alguns insights interessantes meus sobre essa questão de lidar com erro. Bom, vou começar contando uma história, uma das minhas tantas histórias sobre confusões que eu faço com coisas das crianças. Bom, a história que eu vou contar começa há alguns anos atrás, em que tinha uma festa na escola da Antônia, ia ser uma festa do pijama só para as crianças. E a proposta da escola muito bacana, o Antônio estava super animado, mas o dia da festa coincidiu com uma semana que a gente estava com vários problemas em casa, tanto problemas financeiros, quanto problemas de ajuste de horário, quanto com as terapias do Antônio, que ainda eram um pouco recentes nessa época, a gente ainda estava se ajustando, tinha mudado de horário, enfim, estava tudo meio caos nessa semana e a verdade é que eu não priorizei, nesse caso conscientemente, prestar atenção na festa dele. Tanto eu quanto a Raoni, a gente tinha que decidir o que a gente ia priorizar, ali com muitas demandas, muitas dores de cabeça, muitas coisas para resolver, e a gente decidiu priorizar uma outra coisa. E o que aconteceu é que quando chegou no dia da festa do pijama, primeiro eu quase não mandei ele de pijama, porque eu pensei, para a escola, apesar de ser festa do pijama, é à noite, é porque à noite basta isso, mas não, obviamente tinha que mandar de pijama. Então em cima da hora eu fiquei, manda ou não manda de pijama, mas ele foi de pijama, pelo menos isso. E aí tinha que enviar uma lanterna. Em cima da hora eu descobri que a lanterna que tinha lá em casa não estava funcionando, eu estava contando que ela iria. E aí eu peguei uma lâmpadazinha minha dessas que liga USB, sabe? E dei pra ele, que eu pensei, bom, aí é só eles acharem um lugar que fique próximo da tomada que aquilo vai ficar ligado, né? Talvez consiga. Mas não, na verdade, eles precisavam da lanterna para andar no escuro, então tadinho, ele não teve esse recurso. E fora isso, tinha que levar um colchãozinho, aí eu arranjei um lá em casa e tal. Sei que ele chegou em cima da hora, com as coisas todas arrumadas. Quando eu cheguei lá, tinham muitas crianças assim, muito bem equipadas, digamos assim. E eu acho o máximo, tá? Eu acho muito, deve ser uma experiência muito legal, assim, esse grande envolvimento dos pais que a gente acaba não tendo. E eu acho ótimo para as crianças, assim, que elas tenham essas experiências, né? Mas na nossa realidade não era possível, então eu olhava para as crianças com os pijamas combinando com a roupa de cama e coisas do tipo, e olhava para o Antônio com um pijama que era velho, porque era o pijama do irmão dele mais velho, que já tinha sido do irmão, porque todos os pijamas do Antônio são assim, e uma lanterna que não era uma lanterna, e eu fiquei me sentindo super culpada. E naquele dia automaticamente eu pensei, cara, eu sou a pior mãe do mundo, assim. Porque eu não priorizei isso, porque eu priorizei outras coisas, eu deveria ter priorizado isso deveria estar em primeiro lugar. Não é assim que as coisas são, né? Cada um sabe das suas próprias, das próprias coisas que carrega, né? Das suas próprias dificuldades, e cada um sabe as lutas que enfrenta. Mas naquele momento, a primeira coisa que eu senti era que eu era uma péssima mãe, né? E eu fiquei muito zangada com essa sensação. E depois, mais pra frente, lendo um livro muito interessante que fala sobre coragem, a autora do livro estava contando um dia em que ela tinha que levar lanche para a escola dos filhos, e ela só descobriu que tinha um lanche coletivo em cima da hora, e tinha que ser feito, né, o lanche, só que ela não tinha tempo de fazer. Então ela comprou o biscoito pronto e mandou. E na padaria, assim, né? E aí parece que alguns pais ficaram comentando, uma professora e tal, e ela não falou a verdade, ela mentiu. Ela ficou sem graça de dizer que aqueles biscoitos era ela que tinha mandado. Então eu comecei a perguntar nesse vídeo de como você lida com os erros, né? E falando que eu lido de uma forma diferente. Eu não sei nem se eu posso dizer trocar a lanterna por uma lâmpadazinha, chamar isso de erro, né? Mas vamos supor que sim. Vamos supor que a gente possa chamar isso de erro. Vamos supor que deixar as coisas para em cima da hora numa situação em que a gente estava numa semana especificamente muito difícil mesmo, possa ser chamado de erro. Bom, como eu costumava lidar? Eu costumava pegar uma situação específica e transformá-la num todo. Então, automaticamente, eu me tornava a pior mãe do mundo. E, na verdade, mais pessoas passam por isso, né?
não sou só eu. Então, assim, a não ser que existam muitas, várias piores mães do mundo, essa não é uma situação muito absurda de acontecer. Essa que eu contei minha, essa que eu contei da autora, são situações comuns na maternidade de mães comuns, de mães reais. Bom, naquele dia que o Antônio foi para a festa do pijama com tudo trocado e tudo errado, eu fiquei numa conversa mental me punindo muito, me culpando muito. Isso é muito comum para nós, mulheres, principalmente, que fomos ensinadas a ser perfeitas. Mas qual era a única chance de eu não cometer um erro nessa situação? Não enviar ele para a festa do pijama ou entregar ele para uma outra pessoa cuidar e enviar para mim. Aí o erro poderia ser dela. Então, depois de passar algum tempo naquela tortura mental de ficar, eu sou a pior mãe do mundo, eu errei muito, coitado, deve ter ficado lá super mal, né, porque não tinha lanterna igual e tal, não tinha lanterna, na verdade. Depois de eu ficar muito nessa coisa, assim, mental de ficar me punindo, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre como eu estava me sentindo mal. Quando a gente está se sentindo mal e vai conversar com pessoas, a gente tem que procurar as pessoas certas. Então, certifique-se de que você está buscando uma pessoa que vai te ouvir e não vai te julgar. Não busque uma pessoa que tem o hábito de te julgar, de te criticar e fazer com que você sinta pior, né? Se sinta pior. Procure uma pessoa que você sabe que vai ser acolhida, que você confia que vai te acolher naquela situação. Então, quando eu desabafei com outras pessoas, quando eu comecei a falar com outras pessoas, elas aos poucos foram me trazendo para a realidade, e aquelas que não eram mães me contaram histórias das mães delas e que não foram assim um trauma, né, para elas, porque essa é a questão, a gente acha que está traumatizando os filhos, e outras contaram histórias de si próprias. E o que acontece, na verdade, é que a experiência do Antônio na festa do pijama, apesar de não ter sido igual das outras crianças, foi ótima. Ele conta com carinho dessa festa. Quem teve uma experiência supostamente ruim fui eu, que fiquei extremamente culpada e que desabafei com amigas. E depois desse desabafo, que eu comecei a estudar mais sobre vulnerabilidade, eu fiquei pensando, né? Eu entendi que a única chance de eu não errar seria não fazendo nada. A única chance da gente não cometer erros, da gente não ser perfeito, é não fazer. Então, eu comecei a entender que se eu quisesse que meu filho tivesse uma infância boa, eu precisava correr risco de errar muitas vezes. Se eu queria que meu filho tivesse experiências, os meus filhos, eu precisava correr risco de que muitas dessas experiências não iam ser boas, mas que para que eles estivessem boas eu tenho que cometer alguns erros ou não fazer tão bem algumas outras vezes para que cheguem as boas, para que tenham no meio disso tudo as boas. Porque a única chance de não ter nada ruim é não fazendo nada, né? Então, se eu não sair de casa, se eu não tiver momentos com eles, essa é a única chance de eu não ter momentos ruins com eles. Se eu me ausentar, se eu não for uma mãe presente, é a chance de eu não construir momentos ruins. Mas aí também, né? Quem quer isso? Então, eu descobri, tanto estudando quanto na prática, percebi isso, que a chance de eu não errar só existe se eu não fizer nada. E aqui eu estou dando um exemplo da maternidade, uma história da maternidade, mas isso se aplica a absolutamente tudo. Isso se aplica a 1000 histórias, a 1000 vivências, sendo você mãe ou não, né? Isso sempre se aplica a qualquer situação da nossa vida. A única chance da gente não errar, a única garantia é não fazendo nada. Então eu aprendi a lidar com essas situações sendo gentil comigo mesmo, praticando a autocompaixão. E toda vez que acontece uma situação ruim, antes mesmo de pensar o que eu posso fazer para ser melhor da próxima vez, tirar alguma lição, porque eu acredito de verdade que a gente possa tirar lições de coisas ruins que acontecem. Mas eu não acredito que seja natural, que seja uma coisa imediata. Eu não acredito que você passa por uma situação ruim e imediatamente tem ali, o que eu vou fazer para lidar com isso? Eu não acho isso natural, porque quando a gente passa por uma situação ruim, a gente tem um momento de tristeza. E se você não vive essa tristeza, você está incubando ela ali em algum lugar e de alguma forma ela vai aparecer, né? Ela não está sendo vivida. Então a gente precisa de um tempinho, de algum processo para lidar com aquela tristeza, para a gente transformar ela, né, em algum aprendizado, em alguma lição, tentar
em algum aprendizado, em alguma lição, tentar transformar ela em alguma coisa que seja produtiva, digamos assim. Nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai fazer isso, mas o que eu quero dizer é que eu acho muito importante que a gente passe pelo período da autocompaixão, do autoacolhimento, de se cuidar, de se olhar com carinho, de cuidar da nossa tristeza, de cuidar do nosso medo, da nossa vergonha, da nossa decepção. Então eu aprendi que, para além da gente conversar com outras pessoas, uma medida muito importante é a gente ter uma conversa com nós mesmos, é esse processo de acolhimento com a gente. E comecei a praticar isso. Eu pratico escrevendo quando é possível, dependendo do quão grave a situação, do quanto eu preciso trabalhar aquilo ali comigo, eu pratico escrevendo. Tem vezes que não dá, que é uma situação mais na correria do dia a dia, e aí eu tento criar uma conversa comigo mesma. E o esforço que eu faço é tentar pensar como eu falaria se fosse uma amiga minha. A gente aprendeu a acreditar que uma pessoa forte nunca compartilha nada com ninguém, não precisa, não fala sobre as suas fraquezas. Quando é justamente o oposto, porque as fraquezas elas estão em todo mundo erra, todo mundo tem medo, todo mundo tem vergonha. E se a gente não divide elas, se a gente não compartilha, se a gente não aceita essas fraquezas, elas podem nos destruir, porque a gente não está lidando de verdade com elas, a gente está fingindo que elas não existem, tanto para a gente quanto para o mundo. Então, na verdade, compartilhar isso com alguém é um sinal de ser forte, de estar forte, de vencer esse mito de que ser forte é guardar as coisas para si e é parecer sempre perfeito. Eu aprendi a compartilhar e a conversar comigo mesmo e a me oferecer compaixão, porque outro mito que a gente aprendeu sobre ser forte é que as pessoas fortes são sempre duronas. Teoricamente, uma pessoa forte seria aquela que sacudiria a si mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima, não sei o quê, não, né? Uma pessoa assim. E não é sobre isso ser forte. Uma pessoa assim, ela está sujeita a qualquer momento a desmoronar, não aguentar a pressão. O que eu aprendi, o que eu pratico é a autocompaixão. Porque o que eu e todo mundo quer, eu acredito, é viver plenamente, é viver bem. E nós temos direito à compaixão como a gente daria para qualquer outra pessoa que a gente ama. Eu desenvolvo conversas comigo mesmo e vou me dando argumentos que eu daria para uma pessoa que eu amo. E depois dessa situação, já em pandemia, quando as coisas já estavam todas online, e depois de ter tido todo esse aprendizado que eu tive, eu vivi uma outra situação e eu pude perceber a diferença de como eu lidei, porque eu não fiquei me sentindo uma péssima mãe, não fiquei mal, não fiquei me culpando. Que foi uma festa de fim de ano online que o Antônio tinha que gravar um vídeo e ele gravou um vídeo com uma fantasia e no dia da festa tinha que usar essa fantasia e eu não tinha entendido realmente isso, nem eu nem o Raoni, a gente não tinha compreendido isso. E em cima da hora, quando eu percebi que as outras crianças era online, dava para trocar, eu virei pro Antônio e falei: filho, vamos colocar fantasia e tal, não sei o quê. E ele não quis colocar. E eu fiquei, num primeiro momento eu fiz, caramba, que meleca, ele tá aqui, todas as crianças fantasiadas, ele é o único que não tá, né? Mas logo, já muito treinada nessa questão da autocompaixão, eu já comecei a fazer o caminho reverso. Eu falei, tá, mas o que tem, assim, ele não quis colocar. Talvez se eu tivesse conversado com ele antes sobre essa possibilidade, ele até aceitasse colocar, mas ele não precisa de fato, tá tudo bem, não tem nada que vai acontecer. E se isso fosse importante para ele, que é quem mais importa, ele ter uma boa experiência, ele vestiria fantasia. A forma como ele vai vivenciar essa experiência bem é sem a fantasia. Então, assim, as duas situações, né, ele não tinha alguma coisa, na primeira ele não tinha lanterna, na segunda ele não tinha a fantasia, ele até tinha em casa, mas não quis vestir. Mas talvez ele não tenha querido vestir porque eu não conversei com ele antes, porque como ele é autista, ele precisa de preparação prévia para as situações.
Mas o fato é que a forma mais confortável para ele ali foi aquela e que ele vivenciou bem aquela situação. Assim como na festa do pijama ele vivenciou bem também. Dentro do que deu, ele aproveitou. Dentro do que era possível para nossa família. Dentro do que foi possível no momento. Então a festa, ele online, né, ele aproveitou como deu, do jeito dele, com a roupa que ele se sentiu mais confortável e tá tudo bem. Então eu já criei esses mecanismos de autocompaixão, de acolher, né, os meus erros, acolher as minhas confusões, os meus esquecimentos, e seja lá o que for, com muito mais amor, com muito mais carinho, porque eu mereço isso. Se eu ofereço isso para outras pessoas, por que eu não posso oferecer para mim mesmo? Essa é uma questão muito que a gente negligencia, né, a forma como a gente deveria se tratar com carinho e não se trata. Então, retomando, eu comecei falando no início do vídeo, contando uma história de quando o Antônio teve uma festa do pijama e por causa de 1000 questões na família a gente não se organizou direito, porque aquela semana era muito complicada e ele acabou faltando coisas que ele deveria levar e eu fiquei me sentindo muito mal, porque ele estava, enfim, não teve oportunidade de ter a experiência que eu gostaria que ele tivesse no dia. E nesse dia eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo e conversei com amigas, conversei com meu companheiro, fiquei me sentindo realmente mal depois disso. E depois contei a história de um outro dia em que ele não era online, mas ele não quis colocar a fantasia porque eu não tinha conversado com ele antes sobre essa possibilidade e ele acabou ficando diferente das outras crianças. Mas ele ficou diferente, mas ele estava confortável, ele aproveitou do jeito dele. E que na segunda, nessa segunda experiência, com um pouco mais de treino, eu já consegui me acolher com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Isso não significa, gente, que a gente precisa estar sempre feliz ou bem com as situações. Situações ruins, tristes, algumas maiores e outras menores acontecem. Mas eu acho que todos nós temos a ganhar se a gente se acolhe nessas situações. Se em vez de a gente ficar se culpando e se martirizando, a gente vai para um caminho de amor e acolhimento. Nós podemos falar com nós mesmos como nós falaríamos com qualquer outra pessoa que a gente ama. E que há tempo de aprendizado. O tempo de aprendizado ele não se esgota. Mas no primeiro momento, a gente precisa se acolher sempre, a gente precisa aceitar que errar não nos transforma em pessoas ruins. As únicas pessoas que não erram são aquelas que não fazem nada. Então é importante a gente ter esse momento de acolhimento, de se abraçar, de se perdoar dependendo do tamanho do erro, da confusão, enfim, do que for. E tentar trilhar um caminho de mais amor com a gente, porque se a gente se dá amor, a gente também tem muito mais amor para dar para os outros, né? Se a gente é gentil com a gente mesmo, a gente consegue ser muito mais gentil com os outros também. Eu contei aqui também que outra forma que eu uso para lidar com isso, dependendo do problema e da reverberação dele, é escrevendo. Então eu escrevo sobre o que eu estou sentindo, eu converso comigo mesma, mentalmente, mas também faço essa conversa escrevendo. E após algumas vezes escrevendo sobre esse mesmo assunto, eu começo a me sentir melhor. E tenho insights, e tenho olhares, e consigo me dizer o que eu preciso ouvir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te traga tanto aprendizado quanto eu tive nessas situações. Ele traga uma transformação para que você consiga lidar melhor com erros e que você entenda que eles fazem parte de qualquer pessoa que está caminhando para frente nessa vida. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e envia para alguém que você acha que precisa ouvir ele também. Até a próxima!